Agora vamos lá. Estou super interessada neste assunto. Sei que você também vai amar, porque a gente está muito acostumado a ouvir sobre os tratamentos dermatológicos. A gente realmente olha para a pele de uma amiga, olha para a da outra, se olha no espelho, dá vontade de ficar perguntando assim, eu tô mais velha que ela? Né? A gente não tem que fazer isso não, mas a gente faz, né, essa comparação e a gente quer ficar cada vez melhor. E muita gente fala assim, você já fez laser? Aí você pensa, não, nunca fiz, mas... No fundo, a gente fica pensando, qual é o tipo de laser? Tem vários, qual que eu deveria fazer? Aí também tem uma grande oferta no mercado, a gente fica meio confuso. O que eu pensei? Vou procurar o melhor profissional, especialista em laser e vou trazer no programa. E é isso que a gente tem hoje, gente. Um médico maravilhoso, um dos melhores profissionais especializado em laser, que é dermatologista, coordenador de dermatologia do IBCC, membro da American Academy de Dermatologia, sócio fundador da Sociedade Brasileira de cirurgia dermatológica e ele entende muito de laser e de todos os tipos e também dos tratamentos mais avançados. Fica à vontade para perguntar. Eu sou perguntadeira, vou fazer a minha parte pensando em você, tá? Doutor Aldo Toski, seja bem-vindo. Oi, Cláudia. Muito bom te receber, Obrigado. viu? Obrigada por estar aqui. Obrigado. Sei que seu tempo é precioso, então pra gente é uma honra. Uma honra toda minha. Aproveitar aí o seu conhecimento e ajudar a turma que está em casa. Legal. Muito Eu vi que você estava já aqui no estúdio, ouviu o que eu disse e eu penso que é bem isso. A gente fica confuso diante de tantos tratamentos, de tantas ofertas, o que realmente a gente deve fazer. Tem muitos lasers e tratamentos diferentes hoje, né? Hoje o mercado está extremamente abastecido de vários equipamentos, várias tecnologias. Nem tudo que chamam de laser, na verdade é laser mesmo. Tanto é que hoje a gente atribui o nome de laser e tecnologias. Quer dizer, existem outros aparelhos que teriam efeitos benéficos também sobre a pele, mas não são lasers. Por exemplo, aparelhos de ultrassom, né? Aparelhos de radiofrequência. Então, tem uma série de tecnologias correlatas ao laser. O laser, especificamente, é uma luz, né? São luzes de diferentes comprimentos de onda. Então, cada luz tem um DNA, tem uma marca registrada. Então, cada luz tem uma característica e tem uma afinidade por um tecido. E o bacana do laser é você poder usar aquele tipo de luz para aquela necessidade que você quer. Então, tem luzes, comprimentos de onda de luz que têm muita afinidade por água, outras têm afinidade por hemoglobina, outras que estão muito presentes no sangue, nos vasinhos, outras têm por gordura, outras têm por pigmento, pela melanina. Então, você dirige para aquele alvo a luz que mais é necessária para aquele paciente. E com isso a gente consegue uma seletividade melhor e um resultado melhor. Essa é a grande vantagem do laser em cima do resto. Ele não é genérico, ele é específico. E nisso temos tido ótimas respostas ultimamente com equipamentos mais modernos. A tecnologia vem se superando hoje em dia, né? Perfeito. E vem trazendo avanços bacanas. Agora, você vê a importância da gente procurar um profissional especialista em laser, né? Porque, de repente, você acha que está fazendo um laser e esse laser não era para te rejuvenescer e era a sua maior preocupação, a flacidez da pele, mas ele era para mancha, por exemplo, porque ele tem ali a ação na hemoglobina, na melanina, né? Enfim, a gente precisa realmente estar nas mãos de um bom médico. Então, procure alguém que seja da Sociedade Brasileira de Dermatologia, alguém que tenha especialização, alguém que conheça laser, porque pode até fazer um efeito ruim dependendo da escolha que o profissional faça. Exato. Infelizmente, como em tudo, né, a gente tem também pessoas que, ou por uma formação deficiente, ou por não serem exatamente formadas na área, né? Hoje existe uma invasão muito grande na nossa especialidade, acabam usando tecnologias que não são adequadas. Então, cada coisa tem o seu tratamento mais adequado. Por exemplo, se você tem uma pele muito danificada, com alterações muito grandes na superfície da pele, na camada de queratina, né, na camada externa, na epiderme, você tem que usar um laser mais agressivo externamente. É um laser que vai conseguir remover camadas externas da pele. E aí você pode usar lasers de gás carbônico, de erbium, que são lasers ditos ablativos, ou seja, eles removem camadas. Imagina só um fatiador de queijo invertido. Ao invés de você cortar o queijo assim, você corta o queijo assim. Você vai tirando camada por camada. Isso vale para aquela pele que é grossa. Mas se você tem uma pele que já está muito fininha, muito atrófica, e você fizer isso, o que você vai fazer vai ser
estragar mais essa pele, você vai tornar essa pele extremamente sensível. É o que acontece com aquelas pessoas que saem do consultório com a pele cheia de casquinhas, cheia de machucados, em determinados momentos é necessário, mas se for excessivo ou se for repetido demais, você pode fragilizar a pele. Então, acaba tendo um efeito que pode não ser bom. Nós vemos hoje muitos pacientes com manchas depois de laser e com atrofias decorrentes de lasers. O que seria uma atrofia? Atrofia, uma redução da espessura da pele. A pele vai ficando mais fina, mais sensível, vira um papelzinho. Quer dizer, isso já é normal com o passar dos anos. Todo mundo vai perdendo densidade na pele, tanto na epiderme quanto na derme. E se você usar o aparelho errado, você pode atrofiar essa pele. Essa pele vai ficando cada vez mais fina e mais vermelha, né? Então, é uma coisa que a gente pretende evitar com isso, que as pessoas, o bom médico é aquele que deve indicar o tratamento certo, na hora certa, né, para aquele paciente. Então, a gente deveria fazer esse tipo de procedimento sempre com um médico, né? De preferência. E hoje a gente vê que as clínicas estéticas, elas oferecem esses tratamentos e a gente fica muitas vezes tentado porque tem um preço bom, porque a pessoa é uma boa vendedora. Eu sempre falo assim, tem um bom profissional, mas tem aquele bom profissional que é marqueteiro. A gente tem que ficar de olho nisso também, tá? Isso é muito sério. Então, a gente muitas vezes cai nessa lábia, né? É verdade. E o importante é a gente estar com um médico que estudou, que entende dessa fisiologia. Infelizmente, é uma questão de técnica, né? É uma questão de formação. A pessoa tem que entender o que está fazendo. O dermatologista é o sujeito que entende de pele. Então, conhecendo bem a pele, conhecendo as doenças da pele, ou aquelas doenças que proíbem que a pessoa faça laser, por exemplo, tem pessoas que não deveriam fazer laser. Existe isso? Sem dúvida. Quem, por exemplo, não deveria fazer laser? Ou, por exemplo, tem uma tecnologia muito comum, chama-se luz intensa pulsada, né? É uma luz que não é um laser específico, é um laser genérico, é um laser amplo, com vários comprimentos de onda, e que não deve ser usada, por exemplo, quem tem melasma, ou pessoas que têm lúpus eritematoso, né? Então, por exemplo, a criolipólise. Aquele tratamento foi uma febre, né? Tem gente ainda fazendo. Tem. Até funciona em determinados casos. Não é errado fazer, imagina. Mas tem pessoas que não devem fazer. Por exemplo? Uma pessoa que tem lúpus não deve fazer. Uma pessoa que tem colagenose, ela pode ter necrose na pele. Eu fico pensando, essas pessoas que têm lúpus, eu acho até que elas estão um pouco mais conscientes, porque como é uma doença degenerativa, elas acabam estudando e tal, não é tão frequente, elas acabam se aprofundando um pouco. Mas tem pessoas que não têm uma doença, mas, por exemplo, já tem uma flacidez muito grande, já tem uma tendência à flacidez. A criolipólise também não vai ser bom, né? Não, pode aumentar a flacidez. Agora, muitas vezes a pessoa tem lúpus e não sabe. Ela tem uma tendência para lúpus que ainda não se manifestou. O indivíduo pode ser um indivíduo portador de uma doença reumática silenciosa. E ele pode ter alterações. Se a pessoa é uma pessoa... Tem vários sinais clínicos, né, que devem ser examinados, mas tem várias coisas que predizem que aquela pessoa pode vir a ter uma complicação. E isso, na verdade, deve ser analisado numa consulta, numa conversa. Por isso que é simples demais falar, não, eu queria fazer tal tratamento e pronto. Tem gente que liga no consultório e fala, quanto custa o tratamento tal, porque eu quero fazer tal tratamento. A secretária fala, olha, a gente não marca nada sem o médico conversar com você. Ele tem que saber como é você, tem uma história clínica, tem toda uma série de informações que eu preciso ter para poder indicar o melhor tratamento. Perfeito. E examinar a pele com detalhes, né? Antigamente, a gente tinha uma noção de que o laser era uma coisa extremamente dolorida. Eu me lembro que vi um cidadão, há uns 20 anos atrás, que ele era todo em carne viva porque tinha feito uma cirurgia laser. Isso. Hoje a gente não vê mais isso. O laser evoluiu ao longo dos tempos? Muito. Nós fizemos muita cirurgia com anestesia geral. O primeiro laser de CO2 que nós trouxemos aqui para o Brasil foi em 1996, 97. A gente trabalhava já com isso. E nós fazíamos com paciente sedado, entubado, no centro cirúrgico. A gente removia totalmente a pele da pessoa e ela ficava 2 semanas com curativos no rosto, praticamente uma múmia enfaixada, e depois ficava 3 meses totalmente pink. Era um resultado espetacular.
mas com muitas complicações. E com muita dor, né? Muita dor, muitas herpes, atrofias e sequelas, né? Manchas brancas, a pessoa ficava toda esbranquiçada. Assim como o peeling de fenol, que é um peeling também extremamente efetivo, mas muito agressivo, com várias complicações. Peeling de fenol é esse que a mulherada faz à torta e à direita, que sai toda descamando? Não. É um peeling bem mais agressivo. O fenol é um ácido bem mais forte, que age profundamente e que destrói toda a superfície da pele. Imagina só que você tem uma casa e você quer consertar a sua casa, a parede da sua casa. Só que você começa quebrando o telhado. Então você vai de cima para baixo, né? É o que a gente fazia. O laser de CO2 e o peeling de fenol, eles vêm queimando a pele de cima a baixo até chegar nas camadas mais profundas. Então, você imagina o estrago que você faz. Até isso tudo se recuperar, tornaram um tratamento cada vez mais em desuso. Tanto é que hoje quase não se faz mais, né? Hoje, com essa evolução, o que a gente tem de laser? O que fala-se muito nesse momento? Olha, hoje o que a gente usa são as terapias subablativas, que é o mais interessante. A gente não faz mais a ablação. Quer dizer, se eu tenho uma rachadura na parede da minha casa, eu não preciso tirar o telhado para consertar. Então eu jogo o calor na parte mais profunda e a gente vai agindo por camadas. As terapias 4D, hoje em dia, elas atuam em níveis de camadas de pele. Eu consigo programar a que profundidade eu quero ir e qual é o alvo que eu quero. Então eu vou na fáscia muscular. Então eu vou contrair o colágeno que está bem perto do músculo, que aumenta mais a tensão facial do pescoço, do rosto, para melhorar a flacidez. Aí eu subo um pouco, vou na gordura. Posso diminuir gordura, posso estimular um pouco mais o preenchimento desse subcutâneo. Depois eu vou mais na superfície, trabalho com flacidez superficial e manchas. E depois também posso remover verrugas e coisas externas que estão na epiderme. Então, imagina um prédiozinho de 4 andares e eu vou trabalhar desde do primeiro até o 4º andar. Quer dizer, eu vou trabalhar em nível a nível aquilo que eu quero fazer. É isso que a gente chama de terapia 4D. O resultado disso é você conseguir um efeito de bioestimulação. A bioestimulação é mais importante e é um processo mais gradual. Você consegue alterações de enzimas e de proteínas importantes para o rejuvenescimento que vão acontecendo, essas mudanças vão acontecendo gradualmente. E o resultado é muito bacana e muito menos sofrido. A pessoa pode sair até para jantar depois de fazer uma aplicação dessa. Olha que maravilha, gente. É Isso óbvio é uma boa que notícia. depende de cada paciente. Alguns pacientes a gente tem que pegar um pouco mais pesado, às vezes a gente tem que... Né? Tudo depende da pele, Tudo depende da pele, tudo tem que ser muito negociado, né? A gente já falou bastante de vários tratamentos, mostramos algumas imagens. A gente vai continuar falando um pouquinho. Eu queria só retomar o assunto do laser 4D, que eu sei que tem um tratamento que é pela boca, não é? Isso. Então, uma das inovações é a gente poder usar o Erbium, que é um laser extremamente... tem uma grande afinidade pela água, e a gente usa esse laser de modo lento. O tempo de pulso é muito longo. Então, quando você aplica por dentro da boca, a mucosa, como é muito hidratada, ela vai recolhendo esse calor, ela vai se aquecendo e você consegue aquecer estruturas profundas, musculares e na própria derme. Então, você consegue um reposicionamento e um levantamento das estruturas faciais, dos lábios, com essa tecnologia. Então, é absolutamente indolor e é uma coisa extremamente eficiente a médio e longo prazo. A gente tem visto pacientes que se submetem a tratamentos desse, vamos dizer, 2 ou 3 sessões e ficam 1 ano e meio, 2 anos sem precisar mais nada. Gente, que maravilha isso! Uma coisa que nós temos observado, acho que ali vocês estão vendo ali a ação do laser, né, que ilustrando o que a gente está falando. Então, uma das coisas que nós temos observado é justamente a redução do consumo de preenchedores, também de toxina botulínica. Esses pacientes eles ficam melhor por mais tempo e dispensam o uso de outros medicamentos, outros tratamentos. É óbvio que o tratamento do rejuvenescimento ele é multifacetado. A gente usa laser, a gente usa toxina. Põe mais imagens, adorei ver essas imagens enquanto o doutor fala, são bacanas, muito legal. Né? Então, a gente usa, tá vendo? O laser é aplicado assim externamente, né? Não dói não, né? Esse é praticamente indolor. Esse eu já fiz, é o Fotona 4D. Esse é o Fotona 4D, é o modo piano que a gente usa, né? E, naturalmente, são as áreas que estão... Esse é um filmezinho do fabricante. Você vê aí a ação da luz. Nesse caso, ele está pegando mais superficialmente
Mas ele pode atingir E ele vai até a atingindo camada mais até os profunda. músculos, você vai até músculos. É usado também para contorno corporal, para gordura. O laser também ele pode ser usado com uma fibra ótica, isso a gente tem uma boa experiência. Com uma fibra ótica, a gente entra por baixo da pele e a gente quebra a gordura, a gente dissolve a gordura. Então, chama-se laser lipólise. Nós destruímos a gordura e fazemos uma lipoaspiração com laser. Uau! É Sem muito... dor? Não. Não. Sem dor, não. Com anestesia, sem dor. Mas que massa, mas sem corte. Sem corte. Um corte de 2 milímetros, entra uma fibra ótica e ela age na gordura, reduzindo aquela gordura e aquecendo aquele tecido, você consegue ter uma redução, uma retração da pele que evita a flacidez pós-lipo. Quer dizer, o grande risco da lipo, principalmente nas pessoas acima de 30 anos, é a flacidez que fica depois da lipo. Então, o que a gente consegue com isso é um trabalho bem bacana para conseguir tirar a gordura sem piorar a flacidez. E o resultado é rápido ou é a longo prazo? Os resultados são muito bons, reduz o tempo de recuperação, o paciente fica muito bem sem manchas roxas e ele pode ser feito em várias áreas do corpo. Normalmente a gente trabalha junto com o cirurgião plástico nesses casos mais extensos. Em áreas menores a gente pode fazer em consultório, para pescoço, para coxa, para braço. Agora, a gente trabalha com cirurgiões plásticos fazendo uma lipoaspiração assistida pelo laser. Então eu trabalho na minha equipe nós temos 2 cirurgiões plásticos, trabalhamos juntos e nós usamos as 2 técnicas combinadas. É muito interessante, com recuperações muito, muito rápidas e muito interessantes. Sensacional. Eu tenho algumas perguntas aqui, vou só pedir para a gente responder rapidinho, que o tempo já voou, né? Eu estou empolgada aqui com esse assunto. A Renata Santos, ela é de Fortaleza, ela diz: gostaria de saber se o laser para depilação é realmente definitivo e se qualquer pessoa pode fazer. Sim, é definitivo, desde que a pessoa tenha pelos escuros. Os pelos brancos, eles não são muito bem vistos pelo laser. O laser olha para o pigmento que está na base do pelo e aí, quanto mais pigmento, quanto mais preto e mais grosso, melhor o resultado. Tem algum laser que tira essa penugenzinha que a gente tem loira no rosto? Tem sim. Existem lasers que têm uma afinidade maior pela melanina e que conseguem chegar mais profundo. Então, você consegue atuar sobre esses pelos mais finos. Tá, joia. Boa tarde, Cláudio. Doutor, tudo bem? Realizando um procedimento com laser, posso voltar ao trabalho em seguida, sem problemas, ou tem alguma restrição? Então, depende do que você vai fazer. Obviamente, pálpebras, por exemplo, podem ficar inchadas, mas se for um tratamento moderado, numa pessoa que não tem uma necessidade muito intensiva de laser, dá para fazer e sair para jantar. Ontem mesmo, uma paciente minha foi fazer laser e saiu para jantar fora. Não, eu já fiz o Fotona 4D com o Dr. Aldo, inclusive, e ficou inchadinho. Eu fiz na sexta-feira, segunda-feira eu estava aqui trabalhando e ninguém nem percebeu. Né? E foi muito bom. Apesar de que houve um pequeno inchaço que era previsto. Sim, normal, né? mas aí já na segunda estava tudo bem, né? Lógico. Vamos lá, continuando. Boa tarde, Cláudia. Minha filha está na adolescência e sofrendo muito com acne. Já tomou diversos produtos, tomou remédio, mas ainda os problemas persistem. Gostaria de saber se o doutor indica algum tratamento com laser para nos ajudar. Então, para acne, é assim, a acne passa, a marca fica. Então, o que a gente faz com laser é trabalhar as marcas. Naturalmente, aí tem uma conjunção de tecnologias. O laser é uma delas. E aí nós temos que usar lasers que vão ser mais agressivos, que vão pegar aquelas cicatrizinhas. A gente pode fazer preenchimento de gordura, pode fazer microagulhamento. Tem uma série de outras coisas que vão no tratamento da acne, da sequela da acne. Né? O ideal é tratar a acne, né? A isotretinoína, ela ainda é o mais indicado? Ainda é um grande tratamento, mas depois que passou a acne, aí você vai cuidar da sequela. Mas a isotretinoína é um dos tratamentos. A próxima pergunta é da Janice, de Mato Grosso. Eu tenho uma tatuagem com o nome de um ex-namorado. Oh, quem mandou? Amores tóxicos. Me arrependo profundamente, queria me livrar dela. O laser para remoção realmente funciona? Queria saber se é muito dolorido. Funciona. Se for uma cor só, é melhor, né? As tatuagens multicoloridas são mais difíceis e a pessoa tem que entender que ela vai entrar num caminho que não tem volta. Ela começa e tem que fazer de 6 a 12 sessões e levar esse tratamento a sério durante uns 2 anos. E dói? Dói, mas vai doendo cada vez menos, né? Com o passar do tempo. Então, acho que vale a pena, né? Ou então você pega o nome e muda, faz um desenho. Né? Inventa uma outra coisa, né? Eu sou craque para fazer isso. Fazia isso em prova, não pode rasurar. Então... Aí já tinha escrito errado, aí eu ia lá, dava um jeito, fazia outra palavra. É uma opção, né? Porque não é um tratamento barato, não é um tratamento indolor e realmente a pessoa tem que ter muita vontade de querer tirar a tatuagem. Meninas, cuidado, não faça nome de namorado, não.
tanta coisa para E você eu queria fazer. só dar um aviso para as pessoas. Cuidado com as grandes tatuagens, não é nome de namorado, mas tatuagens muito grandes em pessoas que têm muita pinta. Se a pessoa tem muita pinta preta, muitas manchas de sinais de nascença no corpo, não tatuem áreas que tenham muitas pintas. Por quê? Por quê? Porque a tatuagem pode esconder um melanoma, que é um câncer, gente. Então vamos pensar em saúde. Então nada de grandes tatuagens fechadas, aquela coisa de fechar o peito, as costas, o braço inteiro, porque a pessoa pode desenvolver um câncer lá embaixo um dia e não perceber. Então muita atenção com isso. A tatuagem se tornou uma coisa extremamente popular e eu estou vendo que o pessoal está passando do limite, né? Nossa, boa esse alerta. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Isso é muito importante. Importantíssimo. É muito importante. Amei nosso bate-papo, volte Imagina. sempre. Obrigado, tô Olha, o sempre às doutor ordens. Aldo, ele está no site www.aldotoschi.com.br. No Face, Aldo Toschi, tudo junto. E o Instagram é aldo.toschi. Entra lá, tem um monte de informação, eu tenho certeza que você vai amar. Se quiser já ligar para marcar um bate-papo, 11 38 87 9530. Gente, indicação boa essa, viu? Pode ter certeza. Doutor, Obrigado, até a Cláudia. próxima. Foi um prazer. Prazer foi meu, viu? Parabéns pelo trabalho. Trabalho bem feito, né? Eu gosto muito. Assim é bom demais.